E aí, minhas crianças e adolescentes, tudo bem? Segunda-feira, dia de história. O pai tá on. E aí, galera? Para concluir o Império, falta apenas ver o segundo reinado. Então, hoje, essa nossa aula é para você entender, de vez por toda, como terminou o segundo reinado, como concluiu o Império aqui no Brasil. E aí? Lembrando que quando eu falo em império, eu estou me referindo a toda a estrutura do império. E o império ele é dividido em primeiro reinado, quem comandava era Dom Pedro I. Depois teve o período regencial, período em que o Brasil não tem um imperador, era governado por regentes. E temos o segundo reinado. Quem mandava era justamente o Pedinho, para os íntimos, né? Para quem não é íntimo, Dom Pedro II. Então tá aí todo o império. Primeiro reinado, regencial e segundo reinado. Em aulas passadas, já estudamos primeiro reinado, ok? Também já gravei aulas para vocês do período regencial e gravei algumas aulas de segundo reinado. Hoje a gente conclui esse assunto. Então esse é o império. O império ele conseguiu se manter firme porque ele tinha 3 apoios. Quem eram os apoios? As elites. Lembrando que as elites eram os latifundiários, os fazendeiros, a aristocracia. Então o império era apoiado pelas elites. O império também tinha como apoio os militares. Os militares também apoiavam o império. E tem um apoio, ou tinha um apoio da Igreja Católica. Eu costumo falar nas minhas aulas presenciais que temos aí uma santíssima trindade do poder. O poder econômico, o poder militar das armas e o poder das ideias, o poder ideológico. Então são os 3 poderes: econômico, dinheiro, militar e das ideias, a Igreja Católica. Então tá aí, o império era muito forte porque tinha esses 3 apoios. Era como se o império fosse uma mesa e essa mesa tivesse esses 3 apoios. Dom Pedro II ele conseguiu a proeza de perder os 3 apoios. Então Dom Pedro II ele perdeu tanto o apoio das elites, como o apoio dos militares, como também o apoio da Igreja Católica. Como foi isso, pessoal? Vamos entender. Vamos começar, obviamente, aí, pelas elites. Dom Pedro II, ele vai perder esse poder aí um X, hein? Quase não sabe. O programa aqui não é legal para fazer esse X maior. Ele vai perder esse poder por causa da questão abolicionista. Resumindo, por causa do fim da escravidão. Vai acabar a escravidão no Brasil no final do segundo reinado. E aí as elites vão ficar revoltadas. Por quê? Porque eles vão perder o seu escravo. E o escravo era uma mercadoria caríssima. Já pensou se você tem uma mercadoria que você pagou caro e aí do nada o governo diz assim, essa mercadoria não é mais sua, ela é livre. As elites vão ficar revoltadas com isso. Não vão aceitar o fim da escravidão. Aí o que é que as elites fazem? Dom Pedro II, parte aqui, estou de mal. Não apoio mais o império.
Então, a questão abolicionista foi justamente as elites deixar de apoiar o império. E por que eles deixam de apoiar o império? Por causa do fim da escravidão, que acontece no final do segundo reinado. Beleza? Então já foi questão abolicionista. Os militares vão deixar de apoiar, faz um X aqui mal feito, mas vai ser feito. O nome dado vai ser, olha como é bem sugestivo, a questão militar. A questão militar é justamente quando os militares não vão mais apoiar o império. Eu gravei uma aula falando da famosa Guerra do Paraguai. Pode procurar aí no YouTube que tem a minha aula de que eu falei da Guerra do Paraguai. E aí, a Guerra do Paraguai, os nossos militares, eles quando voltaram dessa guerra, eles vão estar com muita força, muita moral. E aí eles começaram a questionar o imperador. Por quê? Porque ao entrar em contato com a galera da Argentina, ao entrar em contato com a galera do Uruguai, até mesmo os militares do Paraguai, todos esses lugares eram a república. Só o Brasil que era o império. Então os nossos soldados começaram a questionar, ei, por que só o Brasil é império? Todo mundo é república, só o Brasil é império. Então os militares perceberam que se o império cair, quem é que assume o poder? Eles, os militares. Então, o que é que os militares vão fazer? Parte aqui, tô de mal. Eu não apoio mais o império. Então, a questão militar foi quando os militares deixam de apoiar o império e começam a apoiar uma república. Porque eles percebem que se isso acontecer, quem vai assumir o poder? Eles, os militares. Já que ele tem, as armas. Beleza? Então, olha aí, o Império já perdeu 2 dos 3 apoios. E, como eu já dei o spoiler no início, ele também vai perder o apoio da Igreja Católica. Quando perde o apoio das elites, questão abolicionista. Quando perde o apoio dos militares, questão militar. Quando perde o apoio da Igreja, olha aí como os historiadores são criativos no nome. A questão religiosa. Eu sou o mais original foi o das elites, que é abolicionista, né? É o mais original, mas os militares e a Igreja Católica, o nome é sem nenhuma criatividade. Então, a questão religiosa é quando a Igreja deixa de apoiar o Império. Por quê? Dom Pedro II, ele era maçom. E a Igreja Católica começou a perseguir quem era maçom, os membros da maçonaria. Então começa a se falar que a maçonaria é uma seita diabólica, que a igreja não vai aceitar isso. Aí Dom Pedro assim, ei, igreja, está vacilando? Eu sou maçom. E eu não sou do diabo, não, também sou católico. Maçonaria não é uma religião, não é uma seita. A igreja eu não quero saber, eu não aceito maçom. A igreja católica começa essa perseguição a quem era membro da maçonaria. E Dom Pedro II assim, ei, mas quem manda aqui sou eu. Eu que sou o imperador, não a igreja. Aí a igreja, pois beleza, parte aqui tô de mal. Não apoio mais o império. Então, quando você coloca questão abolicionista dentro do liquidificador, acrescenta a questão militar e depois acrescenta a questão religiosa, galera, perdeu os 3 apoios. Pode olhar aí, Perdeu o apoio das elites, perdeu o apoio dos militares, perdeu o apoio da Igreja Católica. Quando você perde esses 3 apoios, o resultado é você vai tacar o bumbum no chão. O resultado de tudo isso é o dia 15 de novembro de 1889.
1889. Professor, 15 de novembro de 1889? Sim. Que dia é esse? É o dia da proclamação da República aqui no Brasil. Em outras palavras, esse dia representa o fim, a morte do Império. Morreu o Império aqui no Brasil. E se morre, vai nascer um outro período. Nasce a República em solo brasileiro. Nasceu a famosa República. Professor, vamos estudar a República esse ano? Só o início. República mesmo, vocês vão ver no próximo ano letivo. Mas, calma, eu vou dar uns aperitivos aí até o final, falar um pouquinho da República aqui no Brasil. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fique com Deus. Cheiro no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau.